Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção e de graça. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Vamos fechar os nossos olhos e vamos apresentar os nossos pedidos a Deus. Espírito Santo, Tu és o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor é o Deus que pegou um homem da cisterna e colocou sentado ao trono, governando toda uma nação. Ó Senhor, o Senhor é o que pega a mulher estéril como Ana e gera o filho que gera a intimidade como juiz, como autoridade, como profeta nessa terra. O Senhor é o Deus que pega Sara, Senhor Deus, e ensina-nos através dela, Senhor, que a palavra do Senhor não falha. E é por isso que nós também acreditamos cada dia mais e mais na intimidade da fé, porque através da fé o Senhor, teu Filho Jesus Cristo, sempre falou conosco, que nós alcançaríamos e viveríamos tudo aquilo que a nossa fé alcançar. E essa noite, nessa virada de semestre, nessa virada de semana e nessa virada de mês, eu profetizo em nome de Jesus que será a virada no nosso cativeiro. Será um tempo novo alcançando as nossas vidas, será um tempo novo de honra, um tempo que haverá curas, libertações e testemunhos grandiosos. Assim nós determinamos e abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Se assente aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tive uma revelação muito forte, como eu falei com vocês, desde terça para quarta-feira desse final de semana, dessa virada. Você já prestou atenção que termina um dia com a noite, mas no meio da noite há uma virada? À meia-noite, encerra um dia. À meia-noite, começa um novo dia. Mas os seus olhos continuam vendo noite. Os nossos olhos continuam identificando noite. E esta noite Deus, Ele vai mostrar em sinais e maravilhas, que o choro realmente pode demorar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As dificuldades podem estar batendo aí na tua porta, você pode estar angustiado, nervoso ou nervosa, mas quem está entendendo essa mensagem de hoje, vai viver coisas sobrenaturais nas suas vidas, em nome de Jesus. Há um tempo novo que Deus preparou para nós aqui essa noite, há um tempo poderoso que o Espírito Santo preparou essa noite. E essa é uma noite de uma virada de tempo de cativeiro muito grande nas nossas vidas. Em um dia, Ana, que tinha vários anos de humilhação e de derrota, em um dia, em uma adoração, em um jejum, em uma comunhão com Deus, em uma oração com o seu coração, com a sua alma angustiada, ela transformou a sua vida em uma vida de exemplo, de testemunho nessa terra. E se o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, você pode ter certeza que nós vamos ter uma transformação muito grande esta noite. Você pode ter certeza que nós vamos ter honra e bênção poderosa dos céus. E você verá que a mão de Deus está estendida ao nosso favor. Para isso, eu preciso que você abra a tua palavra essa noite, no livro de Salmos, capítulo 24, versos 4. Livro de Salmos, capítulo 24, versos 4.
Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da TV Assembleia de Israel, pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajeita esse tempo aqui, por favor. Livro de Salmos, capítulo 24, versos 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Fala comigo. Quem entra no caminho do pecado, ele sempre volta para o começo da fila. Ou você decide, anda com as mãos limpas, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado, ou você vai voltar lá para o começo da fila. E aí vão dizer, isso é maldição. Não, é decisão. A palavra de Deus está dizendo, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Só assim, aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, abra-se os portais, ó reino de Deus trabalhando na sua vida. Abre os portais, é o reino de Deus. Ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abra-se os portais, abre-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmos 24 está dizendo que nós não vamos deixar de ter batalhas, mas em todas as batalhas Deus vai estar conosco. Salmos 24 está dizendo que nós passaremos por dias difíceis, mas em todas as dificuldades teremos um testemunho de milagre, de bênção, de providência dos céus. Salmos 24 está dizendo que aquele que anda longe daquilo que é ofuscante o brilho do Espírito Santo, quer dizer que não anda no caminho do pecado, ele cresce, prospera e Deus abençoa em tudo. Então nós temos que entender que temos que alimentar de algo bom, verdadeiro. E qual é o alimento que você está colocando na sua vida? É o desespero? É as dúvidas? É os desejos da carne? Qual é o alimento que você está tomando como decisão? Porque nós temos que entender que existe crentes frequentadores de culto e crentes que cultuam a Deus e confiam em tudo na mão de Deus. Ao silêncio da morte. Quando Deus começa a ajustar e a palavra começa a confrontar, o povo se cala. Nós temos que enxergar que uma pesquisa de uma faculdade da Inglaterra anunciou que mais de 62% da população vão em igrejas, mas não leem a palavra de Deus. E como que eu vou amadurecer naquilo que Deus tem determinado para mim, se eu não tenho um alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus? Bispo, mas é muito difícil ler a palavra de Deus. Não é. Não é. É simples, é fácil. É só você entender que quem está esfriando você de ler a palavra de Deus é o inimigo, porque a palavra de Deus abre portas sobre a tua vida, porque a palavra de Deus te traz sustento, a palavra de Deus te mostra a direção que Deus quer que você caminhe, a palavra de Deus te mostra que você, fazendo aquilo que é certo na vontade de Deus,
as portas dos céus vão estar abertas sobre ti, e que em todas as batalhas Ele vai entrar nessa guerra e vai te dar vitória. Quando a gente começa a se alimentar errado, a nossa fé vai adoecendo. Como é que é o alimento errado? É aquele que se desespera diante de toda situação contrária. É aqueles que estão como a onda do mar. Um dia eu estou aqui queimando no espírito, no outro dia eu estou lá embaixo. Tiago diz na epístola de Tiago que nós não podemos ser como a onda do mar, oscilantes. E é dessa forma que nós temos que amadurecer, e amadurecer diante dos nossos erros. Qual é a sua decisão quando você erra? Qual é a atitude que você tem diante dos seus erros? Você reconhece os seus erros, as suas falhas? Ou você é daquelas pessoas que, diante dos seus erros e das suas falhas, você sempre arruma alguém para estar culpando? Ah, eu caí, eu comi a maçã porque a serpente me induziu. Eu comi a maçã porque Eva me induziu. A mulher que o Senhor me deu, Deus. Tem muitas pessoas que estão até culpando a Deus. Por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que que não olha para dentro das suas decisões, as suas atitudes, a sua carnalidade, e não alinha da forma que Deus quer que você alinhe? Ah, é muito difícil. Muito difícil é você ficar sofrendo, entrando em batalhas e não conseguir ter recursos para vencer as dificuldades. Muito difícil é você ficar dentro de um quarto, debaixo de uma depressão terrível, porque você não consegue dizer não para as suas fraquezas. Todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem o seu ponto fraco, e Satanás sabe o seu ponto fraco. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do mal. É essa decisão que a gente tem que ter. E nós temos que aumentar a nossa fé nos recursos espirituais que Deus desce do céu sobre nós. Nós temos que entender que há batalhas espirituais, e que nós, quando fugimos das nossas fraquezas, nós não estamos dizendo que somos fracos, nós estamos anunciando que somos prudentes, e que nós queremos viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Quantas promessas você tem? Quantas bênçãos estão determinadas sobre a tua vida? E você está conseguindo acessar tudo isso que Deus preparou para você? Ou você está paralisando o processo por causa das dificuldades, por causa dos desejos, por causa das fragilidades? Nós temos que aprender a renunciar aquilo que a carne diz que é bom. E geralmente o que a carne diz que é bom são coisas consagradas a outros deuses. E Salmos 24 diz que nós não podemos andar segundo esses deuses do mundo. Daniel capítulo 1, versos 8, é muito bom você abrir a Bíblia no livro de Daniel capítulo 1 e marcar esse versículo. Daniel capítulo 1, versos 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. E Deus fez com que o homem fosse bondoso, para que Daniel tivesse por ele simpatia. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei. O meu Senhor determinou que a comida e a bebida a vocês estejam sobre a mesa. E se ele nos achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. O cara que é responsável de alimentar está com medo da situação.
Porque Daniel falou assim: eu não vou mais me contaminar. E geralmente quando você toma a decisão de não se contaminar, Deus vai retirar pessoas frágeis e erradas de perto de você. Quando você resolve não se contaminar, as dificuldades, os pratos que nós dizemos, né, começa a aparecer diante dos nossos olhos, começa a aparecer diante de nós, as decisões mais fáceis começam a aparecer diante de nós. É muito mais fácil Daniel ficar comendo a comida consagrada que o rei colocava na mesa, que Nabucodonosor deu ordem para oferecer, do que ficar comendo só coisas da terra, que Deus gerou ali, e ninguém consagrou. É muito mais fácil Daniel se deliciar com os banquetes do rei, muito melhor, muito mais gostoso, do que renunciar para viver algo grande com Deus. E toda vez que Deus quer ter algo grande com você, você tem que renunciar aos seus pontos fracos, perigosos e difíceis da vida. Você tem que abrir a sua mente para viver expectativas diferentes. No versos 11 em diante, Daniel disse então ao homem, chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Quer dizer, não me dê nada consagrado, nada que parece ser muito bom, nada que parece alimentar a minha carne, alimentar os meus desejos, alimentar o meu eu. E o alimento do desejo, o alimento do eu, ele te alimenta só por um momento, mas depois tem uma grande decepção. Tem gente que a fraqueza dele é comprar roupa, e aí ele compra aquelas roupas que talvez nem vai usar, deixa na etiqueta dentro do quarto. Isso é demônio. Não usa. Eu não quero usar, porque está com etiqueta. Sai de moda e a roupa está lá com etiqueta. Às vezes compra demais, e entra numa crise, aí começa: Deus, envia providência em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que fez promessa na minha vida. Mas por que você não teve um controle? São nessas coisas simples que nós vamos abrindo espaço para o inimigo destruir a nossa caminhada. E aí você começa a ficar deprimido, porque você está devendo, o cobrador está te ligando, o telefone está te ligando, mensagem chegando no torpedo, chegando no WhatsApp. E aí você começa a questionar. Mas Daniel não dá esse espaço. Daniel fala assim: eu vou ficar sem comer a comida do rei, eu vou viver naquilo que não é consagrado, aquilo que é de Deus. Aí no versos 13 ele diz: depois compare a nossa aparência com os jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Como Deus já tinha e estava naquele negócio, ele disse para aquele rapaz que alimentavam eles, que era responsável por Ananias, Safira, Zacarias, Misael, Safira não, Ananias, Misael, Zacarias e Daniel. Ele concordou e fez uma experiência com ele 10 dias. Passados os 10 dias, eles apareciam mais saudáveis, fortes, que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Quem se alimenta dos seus desejos só anda debaixo de fracasso. Quem se alimenta das suas dores e das suas vontades só anda debaixo de humilhação. A sua decisão de tomar algo na sua vida, uma nova posição, Deus vai entrar com uma providência que os seus olhos não vão entender. O que é isso? Você não vai entender, mas que vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida, vai acontecer, que vai chegar na tua vida toda sorte de bênção e de honra sobre você, vai chegar, mas sempre vai haver um confronto, sempre vai sair alguma coisa da lógica dos homens, para você entrar na lógica de Deus. Fala para o teu irmão aí, bem discretamente:
Vem para a lógica de Deus, que é o contrário da lógica do mundo. Vem para ter fé. Vem acreditar no sobrenatural. Venha transbordar a presença do Senhor. Para, reflete nesse momento. Tudo aquilo que você começa a sacrificar, tudo aquilo que você começa a se guardar para Deus, Deus começa a mudar a sua história, a sua presença, o seu jeito, as coisas na sua vida. Acontece, estou te mostrando na palavra de Deus. Eu não estou aqui tentando te conduzir a nada, eu estou aqui te alimentando para as decisões que vão transformar o seu viver. Que esses próximos 6 meses vão ser 6 testemunhos, um em cada mês, em nome de Jesus, em 2025. E só vai aparecer testemunho que você não vai conseguir explicar. A única explicação que você vai dar, se eu sou homem de Deus, você vai dizer: a única explicação que você vai dar, foi Deus que fez na minha vida. Foi Deus que falou na minha vida. Foi Deus que usou um profeta, e aquele profeta anunciou as boas novas sobre a minha vida. E eu estou aqui para anunciar: tem coisas novas chegando na sua vida. Tem bênçãos descendo do céu sobre você. Deus vai transformar pessoas aqui. Deus vai transformar relacionamentos. Deus vai transformar famílias. Deus vai transformar ambientes que você não vai saber explicar. Você só vai dizer: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Versos 17. E esses 4 jovens, Deus deu, olha só, Ananias, Daniel, Sadraque e Mesaque. Esses 4 jovens, Deus deu, vocês já leram comigo, uma aparência muito mais saudável do que aqueles que alimentavam. Não é verdade? Mas só que Deus nunca faz só o que você quer. Você não entendeu? Deus sempre vai fazer algo maior do que você pensou, que você achou e que você achou que ia atingir. Deus sempre vai fazer a mais do que você tinha programado. Deus sempre vai multiplicar aonde você estava só pensando em uma coisa, Ele vai fazer algo a mais. Lá no verso 17, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência. Fala comigo, sabedoria e inteligência é diferente uma da outra. Inteligência é conhecimento, sabedoria vem dos céus. Aleluia, aleluia. Ele só pediu para ficar em uma forma de saúde melhor que todos que estavam alimentando a comida do rei. E Deus disse: isso aí eu já vou fornecer, mas o que eu vou fornecer sobre você, vocês ainda não têm noção. O que você está pedindo, Deus vai te fornecer se você começar a caminhar na vontade dEle. Mas o que vai acrescentar, o que vai chegar na sua vida, o que vai descer dos céus, você não tem ainda a capacidade de ver, de enxergar, de entender. Mas vai chegar, mas vai chegar. Prepare que você vai ficar impactado, você vai assustar com tudo que Deus vai fazer nesses próximos 6 meses. E esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Visões e sonhos. Deus não deu só o que eles precisavam para comprovar. Deus derramou porção dobrada naqueles que se resolveram andar na presença do Pai. Deus
derramou porção dobrada naqueles que resolveram andar debaixo da direção do Criador. Enquanto você ficar procurando o seu jeitinho, a sua forma, o seu achismo, você vai distanciando de tudo aquilo que Deus multiplicou como porção dobrada sobre a tua vida. Começa a se consagrar. Começa a entender o que Deus tem com você. Versos 18: ao final do tempo, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, o rei ficou assim, ó. Isso é escravo? Isso aí é escravo? Aonde a presença de Deus chega, pessoas ficam impactadas com aquilo que você vai refletir nessa terra. Olha para dentro de você. Diga essa noite: eu quero viver essas experiências com Deus. Eu quero ter essa atitude nova. Versos 20: e o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes, quantas vezes? 10 vezes, fala comigo, toda vez que você escutar 10 na Bíblia, é totalidade. Então, aquele rei descobriu que a totalidade daqueles 4 rapazes era muito maior do que os magos, do que os encantadores, do que os estudiosos e todo o seu reino. 4 pessoas que resolveram consagrar ao Senhor 10 dias da sua vida, transformou o viver na face da terra. Me ajuda, gente. Fala com você essa noite. Se eu mudar o meu interior, eu vou viver tudo aquilo que Deus preparou para mim. Se eu voltar aos caminhos do Senhor, o Senhor vai me reconhecer como herdeiro, como filho dele, e a minha vida vai fluir com toda sorte de bênção. Com o que você tem alimentado a sua fé? Com os seus desesperos, com os seus medos? A palavra de Deus em Isaías 55, versos 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Olha o que Deus está falando. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Daniel só estava sacrificando para mostrar que aquele que serve a Deus, Deus cuida. Ele não entendeu que quando desceu a sabedoria, que quando desceu a inteligência, que quando desceu a porção dobrada, ele ficou lá mostrando a todos que estudaram, que prepararam, que capacitaram. Não estou dizendo que você não tem que estudar, que se prepararam, ele se torna ainda maior. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus consagrada, ungida, cheia da presença, cheia da palavra, ele vai passar algumas dificuldades, algumas afrontas, mas em tudo eles vão ver a mão de Deus operando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu viver. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que entender o que Deus tem conosco é maior e que os céus e a terra podem explicar. As pessoas vão chegar perto de você e falar assim: como é que foi isso? Não sei. Outros vão dizer: como é que você não sabe? Você vai dizer: não estou te entendendo. E aí você diz: eu sou igual aquele programa
que tinha na Globo antigamente. Você decide o seu final. Tinha um programa que chamava Você Decide. Você tem que decidir o final que você quer ter na sua vida. Você tem que decidir aquilo que você quer alcançar nessa terra. Se você quer alcançar promessas, comece a mudar as estratégias da sua vida hoje. Comece a enxergar com a presença de Deus em tudo na sua vida. Comece a alimentar a sua alma com as palavras e pensamentos vitoriosos. Não alimente a sua alma, os seus pensamentos com os problemas. Mas bispo, é os problemas que estão me prendendo. Não é a sua mente e a sua fé que está te prendendo. Se você aumenta a sua fé, se você capacita os seus pensamentos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 2, não transforme os vossos pensamentos, não como deste mundo, mas como Deus te chamou. Se você entender que existe um Deus que está todo tempo te auxiliando, te guardando, te conduzindo, você vai viver o melhor dessa terra. Se posicionar no tempo de crise, com a fé em Deus, é se posicionar com o esclarecimento dos céus na sua vida. Agora tem gente que se posiciona contra Deus. Ah, Deus, eu não recebo. Ai, Deus, eu não. O que eu fiz? Aonde eu estou errando? Você não está acreditando. Você não quer mudar suas atitudes. Quando aparece um prato de lentilha, você está lá comendo aquele prato. Quando aparece alguma coisa que é interessante a sua carne, você está lá alimentando aquilo ali. Quando aparece uma fraqueza sua, você já está dizendo: eita, é hoje. Nós temos que transformar. Quantas pessoas, olha, vai conversar com pessoa que tem problema de vício. Quando ele resolve posicionar, os seus desejos, os seus vícios, começam a chegar nas suas mãos. E se aquela pessoa não entender que é ela que tem que dizer não, Deus não vai dizer não. Porque Deus te respeita nas suas decisões. Só que as suas decisões geram as consequências do seu amanhã. Você está pronto para viver o amanhã? Ou você ainda vai continuar tendo as suas decisões fracas, atitudes carnais? Eu conheço líderes espirituais, eu ajudo muita gente no conselho de pastor. Eu conheço gente, líderes espirituais, que começaram a tomar um cálice de vinho porque era bom para o coração. Só que o passado dele, a família atrás dele, já tinha problema de alcoolismo. Daquele copo de vinho, os problemas começaram a ficar grandes. Eu tenho que desestressar, eu tenho que descansar um pouco, vou tomar uma garrafa. Aí os problemas começam a ficar ainda maior. Aí entra crise financeira, entra problema dentro da família, do matrimônio. Aí uma garrafa só já não vai dar. Aí quando vê, perdeu a unção pastoral, perdeu a liderança da família, e as pessoas olham para você como um coitado. Coitado dele, era uma pessoa tão cheia de Deus. Você tem um ministério, você tem um chamado. Não começa a distorcer a palavra, os problemas da sua vida, para caber dentro de você com a palavra de Deus. Deus não é problema, Deus, Ele é o Deus de solução, é o Deus que entra em batalha, mas Ele só entra em batalha quem está com Ele. Chama-se aliança. E eu vou dizer algo muito forte: a sua fraqueza, escreve isso para você levar para sua casa. A sua fraqueza, ela é acompanhada do seu fracasso. Aonde você é fraco, se você começar a entrar na sua fraqueza, o seu fracasso vai estar aí diante dos seus olhos. E aí, para você sair disso daí, é muito difícil.
É melhor você dizer não para a fraqueza. É melhor você fugir da aparência do mal. É melhor você não ter medo do amanhã e viver o hoje com Deus, porque amanhã Deus vai te sustentar de uma forma sobrenatural. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22, a palavra de Deus diz, Novo Testamento: afastem-se de toda forma de mal. Tudo aquilo que você não enxerga Deus nele, na bebida, na comida, aonde você não vê Deus naquilo ali, se afasta, sai. Aquelas amizades, sai. Aquelas pessoas que sentam na mesa com você e ri, mas na hora do sufoco vai virar as costas para você. Sai disso. Versos 23 de 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Ele te chamou e Ele é fiel e Ele vai fazer. Está aqui na palavra. É só sair daquilo que é mal. E você sabe o que é o pior? É que todo mundo sabe aonde é o mal. Todo mundo faz o mal sabendo o que está fazendo. Você acha que o índio lá da mata amazônica vai comer uma planta venenosa? Ele já sabe. Ele vai colocar a mão dentro da boca de um peixe chamado piranha? Ele já sabe. Todo mundo sabe o que é mal para você. Só que o mal sempre aparece com uma mentira de ser bom, que vai te ajudar. Não se engane com isso. A comida do rei é boa. Essa comida de verdura vai te fazer mal. Ei Eva, come esse fruto delicioso, o fruto da sabedoria. Olha a mentira, a sabedoria só vem de Deus, não vem do fruto. Ela sabia que era mal. Fala comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, me fortaleça diante os maus dessa terra, que eu diga não, que eu me afaste e eu renuncio a minha carne esta noite, os meus desejos, as minhas iras e as minhas contendas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem vai viver experiência nova a partir de hoje aplaude o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deuteronômio capítulo 6, lá no comecinho, o 5º livro da Bíblia, verso 5, diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De todo o seu coração. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que renunciar. E toda a sua alma e todas as suas forças. Quem gasta a sua força querendo adquirir alguma coisa, perde força diante do mundo espiritual. É por isso que Mateus 6,33 diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque quem anda buscando a Deus com todas as suas forças, Deus vai acrescentando na sua vida, Deus vai derramando na sua vida, Deus vai trazendo sobre a sua vida. Mas enquanto você não está adorando, quando você é só um frequentador de culto e você não cultua a Deus, você não consegue viver e entender o alimento que está sendo descido dos céus na sua vida. Quantas pessoas estão dentro da igreja com
dentro, sentado dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora. Quantas pessoas estão sentadas dentro da igreja, mas a sua mão está ocupada sempre com o celular, porque na mão não está pronta para adorar a Deus. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja e não conseguem viver um testemunho de milagre, porque a sua fé ainda não foi alimentada de uma forma certa. Essa é a noite que você vai se entregar para o Senhor com todas as forças, e vai amar o Senhor de todo o coração. E amar o Senhor de todo o coração quer dizer que não cabe dúvida daquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Deuteronômio 6,6 diz que todas essas palavras que lhe ordeno hoje estejam em seu coração. Cutuca o irmão sem gracinha, dá aquela indireta para ele, tira a dúvida do que Deus vai fazer na sua vida. Essa dúvida só está te trancando dentro de um quarto, mas o que Deus preparou para você vai fazer você ver o mundo e conquistar coisas impossíveis. É forte isso aqui, é muito forte. Deuteronômio capítulo 6, versos 18, a palavra de Deus diz: façam o que é justo e bom perante o Senhor. Faça o que é bom e justo. Você sabe o que é o mal, então faz ao contrário. Antigamente tinha na escola, não sei se existe até hoje, porque agora é tudo um vocabulário novo, né? Agora é tudo vocabulário neutro, mas antigamente existia sinônimo e antônimo. E antônimo era o contrário daquilo que você falava. Então o mal é bom, o antônimo de mal é bom, é o contrário, né? Então você tem que lembrar dessa regrinha na sua vida. Se eu fujo do mal, eu alcanço o que é bom. Se eu fujo daquela aparência do mal, eu vou viver aquilo que é bom de Deus sobre a minha vida. Aleluia. E a palavra de Deus diz no versos 24, no versos 18, no versos 18: faça o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhe vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Antes mesmo de te formar, Deus já tinha preparado um testemunho na sua vida, Deus já tinha escrito. Então deixa as coisas más dos desejos carnais, as fragilidades lá atrás, venha viver aquilo que Deus preparou, fazendo o que é bom e justo diante dos olhos do Senhor. Versos 24 de Deuteronômio capítulo 6. O Senhor nos ordenou que obedecessem a todos estes decretos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para que sempre, fala comigo, sempre fosse bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Se nós aplicarmos a obediência, versos 25, se nós aplicarmos a obedecer a toda lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, estará em nossa justiça. Esta será a nossa justiça. Buscai ao reino de Deus com tudo, com todo amor, com todo entendimento, com todo caminho, e a justiça e as demais coisas ou são acrescentadas. Aonde houver um levante do inimigo injusto, a justiça de Deus vai prevalecer na sua vida. Aonde tiver um ataque do inimigo diante dos seus olhos, Deus vai derramar sobre você porção dobrada. Não precisa ter medo, não precisa duvidar, não precisa, só anunciar a presença de Deus. Isaías capítulo 55 versos 10 diz: assim como a chuva e a neve desce dos céus, não voltam para eles sem
regarem a terra e fazer brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para aquele que come, assim também corre a palavra de Deus da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito daquele que eu enviei. Ei, se tem uma coisa que você tem que mudar a partir desse momento, é entender o que sai dos seus lábios. Quem fala que está falido, vai viver falido. Quem fala que está quebrado, vai viver quebrado. Quem fica falando que está cansado, vai viver cansado. A palavra vai voltar para você. A palavra vai voltar para você. Deus falou por meio de Isaías a Israel, no versículo 10 e 11 de Isaías 55. Ele queria que o povo soubesse que as palavras não eram mortas, vazias, inúteis, mas cheias de vida, poderosas, capazes de produzir resultados que ele desejava e de cumprir o propósito na terra. É isso que Isaías 55, 10 e 11 está nos ensinando essa noite. Que além de fugir da aparência do mal, nós temos que profetizar, determinar, mudar a reação. Jesus sabia que as palavras que proferia era da parte do Pai, eram plenas e cheias de vida, e quando saíam da boca produziam resultados e cumpririam os propósitos de Deus na minha vida. Você sabia que Satanás, quando foi enviado lá no deserto para destruir o projeto de Jesus, Jesus só com a palavra, sem gesto, sem ofensas, só com a palavra, enfrentou Satanás, assumiu a autoridade e colocou Satanás para que desaparecesse de uma forma impossível diante dos seus olhos. Enquanto você está dizendo sim para as coisas das suas facilidades, da sua carne, e para as notícias ruins, o não está lá no céu. Mas quando você começa a dizer não para as atitudes fracas, quando você começa a dizer não para o fracasso, quando você começa a dizer não para as coisas que ferem, que machucam o Espírito Santo, o sim de Deus começa a descer sobre ti.